Então, se senta, os olhos podem ficar fechados ou, se preferir, que eles fiquem abertos, lembrando de olhar para baixo a 45 graus, mais ou menos, olhando para o chão ou para uma parede, mantendo o olhar mais fixo em um ponto. Inspira 3 vezes mais profundamente. Traz a atenção para a postura. A coluna reta, mas sem tensão. O peito aberto, mas sem estar um peito estufado. E a barriga solta. Solta a barriga. E deixa essa respiração mais profunda, mas sem esforço. Deixa a cabeça equilibrada sobre o pescoço, a boca fechada, o maxilar relaxado, a ponta da língua tocando a parte anterior dos dentes. Inspirando, expandindo o tórax e abdômen, e expirando, contraindo o abdômen e o tórax. Deixa a respiração movimentar o seu tórax e o seu abdômen. E desde já, saiba que durante a prática vão haver movimentos de distração, momentos em que você vai ouvir o som da rua e vai ficar prestando atenção, lembranças nessa tela mental, diálogos mentais. A luta com as sensações no corpo, o desconforto da postura. Se dê conta de que isso vai acontecer. E tudo bem. A cada vez que você se distrair, a cada vez que você for arrastado pelos pensamentos, a cada vez que uma lembrança te arrastar ou uma imaginação de um futuro tomar lugar dessa atenção, e você perceber isso, simplesmente volta a atenção e se aquieta na postura e na respiração. E às vezes essa atenção na postura e na respiração vai durar simples segundos. Às vezes dura um par de segundos e novamente você está arrastado, pensando, imaginando, lembrando, preocupado com o amanhã, lembrando do ontem. E mais uma vez você se pega sendo arrastado por essas correntezas, e o que você faz é simplesmente retomar a atenção e repousar na observação da postura e da respiração. Nem mesmo contra a distração você briga. Pensar que você não consegue ficar atento ao corpo e à respiração é simplesmente um outro pensamento.
pensar que você não consegue parar de pensar, é mais um pensamento. E aqui agora, a sua prática é retomar a atenção e repousar no corpo e na respiração. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta, a inspiração profunda como o oceano e a postura firme como uma montanha. O corpo quieto, sentado na almofada ou na cadeira, e a mente desacelerando, a mente perdendo a sua velocidade, apresentando lapsos de silêncio, intervalos entre um pensamento e outro, ficando cada vez maior. E vai se dando conta de que você percebe os pensamentos e percebe o intervalo entre os pensamentos. Essa atenção repousada aqui e agora e a observação silenciosa no corpo e na respiração. Deixa a atenção repousar em qualquer ponto do corpo onde as sensações físicas da respiração te chamam mais atenção. Seja nas narinas, seja na traqueia, seja na expansão do tórax, na expansão do abdômen. Às vezes sentimos um frescor na entrada do ar e a saída mais aquecido. Perceba qual dessas sensações te chama mais a atenção e usa a observação dessa sensação como âncora para a prática. É como se você estivesse num rio caudaloso, num rio com muita correnteza, e você jogasse a sua âncora e deixasse o seu barco quieto. As correntezas passando por um lado, por outro, por cima, por baixo, e esse barco ancorado na observação da postura e da respiração. E vai deixando esse barco cada vez mais vazio. Quanto menos conteúdo esse barco tiver, mais ele se mantém firme, ancorado, aqui e agora. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta, a inspiração profunda e a expiração livre. E repousa a atenção na observação do corpo e da respiração. E por mais que surjam pensamentos, sensações ou emoções, você volta a atenção e se aquieta na observação silenciosa que é você. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta, a respiração profunda como um oceano e a postura firme como uma montanha. Deixa corpo e mente cair na almofada e essa observação silenciosa repousada em si.
E se mais uma vez você foi arrastado pelos pensamentos, retoma a atenção e se aquieta na observação da postura, com a coluna reta, o peito aberto, a barriga solta e a observação na respiração. Perceba esse ponto no corpo onde a respiração é mais viva e aquieta a observação aí. Deixa essa observação silenciosa, repousada no corpo e na respiração. Coluna reta, peito aberto, a barriga solta, a respiração profunda como um oceano e a postura firme como uma montanha. Você pode visualizar o seu corpo sentado numa ilha, numa pequena ilha. E em volta dessa ilha passam correntezas, tanto pelo lado quanto pelo outro, por cima e por baixo. Essas correntezas são os sons do mundo, os pensamentos, as sensações, o barulho na rua, lembranças e imaginações. E deixa essas correntezas seguirem o seu fluxo e você mantenha a atenção repousada no corpo e na respiração. Seja onde essa sensação biológica da respiração seja mais viva, você repousa a atenção aí, observa a sensação do ar passando pelas narinas ou passando pela traqueia. Perceba a movimentação das costelas na inspiração e na expiração. O movimento do diafragma descendo quando o ar entra e subindo para a saída do ar. A movimentação do abdômen. Seja onde essa atenção seja puxada com mais força, você deixa ela observar aí. Existe um corpo sentado na almofada, respirando com as suas sensações. Existe uma mente pensando ou não, provavelmente mais silenciosa nesse momento, mas mesmo assim, pensamentos surgem nessa tela mental e desaparecem em intervalos vazios. Mas existe uma atenção, uma observação silenciosa. Essa observação observa o corpo sentado, a respiração acontecendo. Observa as sensações aparecendo e desaparecendo. E da mesma forma, essa observação observa a mente. Observa os pensamentos aparecendo e desaparecendo e principalmente observa quando não existe pensamento. Então, se você não é o que pensa, quem está sentado na almofada? Quem observa o corpo sentado, com suas sensações, com a respiração acontecendo. Quem observa a mente pensando ou não. Tenta se aquietar nessa observação. E por mais que a mente traga uma resposta para a pergunta, perceba que essa resposta também é observável.
Perceba que quando eu pergunto quem observa o corpo e quem observa a mente, facilmente surge uma resposta nessa tela mental. Não importa qual nome a mente traga para essa resposta, mas perceba principalmente que essa resposta é igualmente observável. E mais uma vez, tem um corpo sentado com suas sensações, com a respiração acontecendo, que é observável, isso é um fato. Existe uma mente provavelmente mais silenciosa aqui e agora, mas que também é observável, os pensamentos aparecendo ou não. O não pensamento também é observável. Quem está observando? E principalmente, a resposta que vier, perceba que ela é igualmente observável. Seja qual resposta a sua mente traga para essa pergunta, você continua observando. Então se aquieta nessa observação silenciosa aqui e agora, e vai deixando o corpo e mente cair na almofada e todas as respostas serem descartadas. Por mais incrível que essa resposta possa parecer, por maior que seja a experiência acontecendo aqui e agora, ambos são observáveis. Então repousa a atenção nessa observação silenciosa e se aquieta, sentado na almofada ou na cadeira. Coluna reta, peito aberto, a respiração profunda como o oceano e a postura firme como uma montanha. E agora permaneça nessa observação, nessa quietude que é você. Permaneça na observação do corpo e da mente e deixe essas palavras que vão ser lidas agora simplesmente serem ouvidas a partir desse silêncio. Deixe essas palavras que vão ser lidas serem ouvidas sem interpretações, sem análises. Simplesmente aqui e agora, a atenção repousada no corpo e na respiração. A mente é um fenômeno social. A mente só pode existir em sociedade. Ela é um fenômeno social, pois necessita da presença de outras pessoas. Você não pode sentir raiva quando está sozinho, ou se isso acontecer, se sentirá tolo. Você não pode ficar triste quando está sozinho, pois não há desculpa para tal. Também não pode se tornar violento, é necessário que haja mais alguém por perto. Você não pode falar, não pode continuar tagarelando. Não pode usar a mente, ela não pode funcionar, e quando a mente não pode funcionar, ela se torna ansiosa e preocupada. Ela precisa funcionar, precisa de alguém com quem se comunicar. A mente é um fenômeno social, um subproduto da sociedade. Não apenas da sociedade moderna, mas de qualquer sociedade. Mesmo nos tempos ancestrais, quando alguém ia caçar sozinho na floresta, essa pessoa ficava ansiosa, ficava deprimida no começo. A diferença não está na mente, a diferença está no grau de paciência. A mente permanece a mesma, seja ela moderna ou antiga. Mas nos velhos tempos as pessoas eram mais pacientes, podiam esperar. Hoje você não sabe mais ser paciente, e aí está um problema. Nos velhos tempos, no mundo antigo, especialmente no Oriente, não havia consciência do tempo, e por isso que os relógios não foram inventados no Oriente. Poderiam ter sido inventados na China, talvez, mas eles não estavam interessados no tempo. A mente moderna se interessa em demasia pelo tempo. Por quê? Isto
é parte da influência cristã no mundo. Com o cristianismo e o islamismo, a consciência do tempo passou a fazer parte do mundo. Há razões para tal. No pensamento cristão, acredita-se que haja apenas uma vida. É a primeira e a última. Se você morrer, não terá mais tempo. Então, todo o tempo que você tem são 70 ou 80 anos, talvez. Por isso, há tanta pressa no Ocidente. Todos correm porque a vida está se esvaindo. A cada momento, seu tempo de vida restante diminui. O tempo está passando e você está morrendo. Tantos desejos para realizar e tão pouco tempo para realizá-los. Isso, obviamente, gera ansiedade. No Oriente, por outro lado, sempre se acreditou que a vida seja eterna. Assim sendo, o tempo não importa, não há pressa, pois você passará por aqui muitas vezes. Já esteve aqui milhões de vezes e voltará milhões de outras vezes. Esta não é a primeira nem a última vida, apenas mais uma dentro de uma longa cadeia, e você está sempre no meio, pois não há início nem fim. Por que então ter pressa? Há tempo suficiente para tudo. Em uma das escrituras tibetanas está escrito que mesmo se você tiver que correr, deve fazê-lo devagar. Se você correr, jamais atingirá lugar algum. Perceba o aparente paradoxo. Sente-se e você atingirá seu objetivo, mas se correr, não chegará a lugar algum. Nesta cadeia eterna de milhões de vidas, há sempre tempo suficiente. A paciência, então, se torna possível, mas no Ocidente, como há apenas uma vida, a cada momento um pouco dessa vida vai se transformando em morte. Há uma perda constante. Nada é realizado, nenhum desejo é satisfeito. Tudo está incompleto. Como você pode ser paciente? Como esperar? Tornou-se impossível esperar. Com essa vida de uma única vida, junto com outra ideia, a do tempo linear, o pensamento cristão criou uma forte ansiedade dentro da mente. E agora esse pensamento tornou-se uma influência global. O pensamento cristão diz que o tempo não se move em círculos, mas sim em linha reta. Nada se repetirá. Então tudo é único. Todo e qualquer evento irá ocorrer uma única vez em toda a eternidade. Não se repetirá jamais. Não é um círculo, não é como uma roda em movimento, na qual um aro irá girar várias vezes. No Oriente, o tempo é um conceito circular, como as estações se movendo em um círculo. Se o verão chega agora, então chegará sempre. Sempre foi assim e assim será para sempre. Este conceito oriental está mais próximo da verdade. A Terra se move em um círculo, o Sol se move em um círculo, as estrelas se movem em um círculo e a vida também. Todo movimento é circular e o tempo não pode ser uma exceção. Se o tempo se mover, irá fazê-lo de forma circular. O conceito linear de tempo está absolutamente errado. E por isso que no Oriente nunca nos interessamos muito por histórias. Estivemos interessados pelos mitos, mas não pela história. Foi o Ocidente que introduziu a história no mundo. É por isso que Jesus tornou-se o centro da história, o início do calendário. Medimos o tempo com a ideia de antes de Cristo e depois de Cristo. Cristo tornou-se o centro de toda a história, a primeira pessoa histórica. Buda não é histórico, nem Krishna. Não é possível ter certeza sobre o nascimento de Krishna, se ele existiu de fato ou não, se foi apenas uma história ou se houve fatos históricos. Ninguém nunca se preocupou com isso no Oriente. Dizem simplesmente que todas as coisas são histórias, que já foram contadas muitas vezes e serão contadas de novo. Coluna reta, peito aberto. A respiração profunda como o oceano e a postura firme como uma montanha. Existe um corpo sentado com suas sensações, com a respiração acontecendo.
que pode ser observado. Existe uma mente pensando ou não, provavelmente bem mais silenciosa do que no início da prática, mas igualmente observável. Quem está observando? E seja qual a resposta a mente trouxer, perceba que ela é igualmente observável. E deixa essa observação silenciosa ser a origem das suas ações. Passe a agir no mundo a partir desse silêncio, que é você. O sino vai ser convidado a soar mais uma vez, indicando o final da prática. Mas evita se movimentar bruscamente, evita fazer movimentos bruscos e vai mantendo a atenção na postura e na respiração.